leitura de um diálogo de Platão, a de um trecho da Bíblia ou de uma peça de Shakespeare se constituem instrumentos preciosos para colocar em perspectiva nossa maneira de ver e agir. É preciso comparar, recolhendo nas vozes alheias um copo de lucidez para que se possa alcançar o bem viver. Somos todos alquimistas e temos à nossa disposição vários tipos de metal. Esse é um dos trechos do livro que, a propósito, está na contracapa, A Elegância do Silêncio, obra recentemente lançada aqui em Caxias do Sul pelo escritor e filósofo Gilmar Marcílio. Aqui uma compilação de pelo menos 60 crônicas ensaísticas, se podemos usar esse termo, vamos discutir melhor no decorrer do programa, publicadas então nos últimos 5 anos do Jornal Pioneiro. Então, pelo nosso convidado, aqui eu tenho a honra de saudar, Gilmar Marcílio, um prazer tê-lo aqui. Igualmente, olá, tudo bem, Fábio? Gilmar, olha só, nós temos aqui 60 crônicas, como eu disse, e vai ser um pouco complicado nós darmos conta de comentar isso como se fosse um enredo de romance, por exemplo. Então nós vamos ter que dar umas pinceladas aqui e tratar muito mais do teu processo periódico, que esses textos são lançados a conta-gotas numa coluna dominical, que agora, como o jornal é de fim de semana, podemos dizer no jornal do fim de semana. Na verdade, na sexta-feira. Na sexta-feira já? Publiquei... Mas uma época foi no domingo. Sim, durante vários anos, acho que uns 8 ou 10 anos, mas a gente tem essa mudança de dias, é muito comum nos cronistas dos jornais. Então eu te confesso que eu já não tenho usado tanto impresso, eu leio muito Pioneiro ali pelo celular. Isso, que é então, principalmente ali, acesso, né? Quando chega nesse intervalo de sexta para fim de semana, o cara já não sabe mais o que é edição de sexta ou de final de semana. Já condensa, né? Mas enfim, então mais recentemente nas edições de sextas-feiras, o Gilmar sempre está lá com um texto novo. E aqui nós temos, eu começo a ler a contracapa, e esse título é muito legal, A Elegância do Silêncio. Eu gostaria que a partir do título, então, nós começássemos a imersão no conjunto da obra em si, se nós pudéssemos fazer um fio condutor, digamos assim, a partir do título. Claro. Então, na verdade, o título realmente é o que mais chamou a atenção às pessoas, e isso me deixa muito contente, por um lado, e por outro sinaliza que a gente vive um tempo em que esse silêncio está muito ausente, né? Em que os chamamentos para os ruídos, nós vivemos extremamente adrenalizados durante todo o dia, tendo que cumprir o tempo todo tarefas que nos são exigidas cotidianamente. E eu sinto, conversando com as pessoas antes do lançamento mesmo, essa avidez, essa fome por aquietar, né? Por reduzir um pouquinho aquilo que, na verdade, não se constitui em nenhuma essencialidade. Se a gente parasse e refletisse, a maioria dos nossos atos, eles são feitos no piloto automático. A gente realmente não os tem como algo constitutivo para que nós melhoremos como seres humanos. Uhum. E talvez esse chamamento, essa indução de que o silêncio é elegante, faça com que as pessoas realmente reflitam um pouquinho sobre que caminho nós estamos tomando. Eu sou um grande entusiasta, Fábio, da nossa época. Eu acho que se me fosse dado escolher que período histórico eu gostaria de viver, eu escolheria novamente. Nós temos um exercício de liberdade, uma possibilidade de escolhas, uma multiplicidade de ações que eram vetadas em muitos outros períodos, que nos tornam, sem dúvida nenhuma, seres privilegiados. O problema é que, em muitos momentos, a gente não dá conta, não sabe o que fazer com esse excesso de liberdade, né? Uhum. Me recordo de, ainda na faculdade de filosofia, estudar o Sartre, e ele dizia que o homem estava condenado a ser livre. Só que muitas vezes, quando ele tinha essa liberdade sob as suas asas, a sua proteção, ele não sabia exatamente o que fazer, porque é extremamente angustiante. É corriqueiro tu viver com muito mais conforto quando tu tens 2 ou 3 opções. Uhum. E quando tu tem essa multiplicidade, dá um susto, porque a responsabilidade das escolhas recai sobre ti. E talvez o mote que me fez escrever esse livro é um chamamento de atenção, de foco, de um olhar mais contemplativo sobre aquilo que constitui a verdadeira essência do viver, do bem viver, que está no cerne
de proposta de todos os grandes filósofos da antiguidade, que me alimento muito da leitura deles. O Gilmar Marcílio, tu não és muito adepto de redes sociais, esses detalhes, né? Tu fica meio alheio a esse universo. Mas, por exemplo, uma estagiária nossa aqui no Que Chegou o Exemplar, que sempre que eu vou me preparar para o Café com Letras, vocês mandam os exemplares com uma certa antecedência para eu poder fazer a leitura e daí me preparar para o programa. Chegou o livro, ela olhou assim, a elegância do silêncio. Anotou a frase, vou colocar no meu Instagram com uma foto. Achei legal essa frase do Gilmar Marcílio. É super bacana isso. E tu sabes que, na verdade, eu tenho um olhar muito tranquilo sobre isso. Eu não uso, tá? Mas acho muito bacana, assim, que as pessoas... Acho que não é exatamente uma forma de comunicação, é uma forma de divulgação de informações. E é um movimento de expansão dessas informações irrevogável. Ele veio e vai se expandir cada vez mais. Eu acho espetacular. Acho que, fico pensando que pessoas que viviam um processo de isolamento por não estarem exatamente dentro de um contexto social, político, sexual, comportamental da maioria, deveriam se sentir muito segregados, muito solitários antes das redes sociais. Hoje tem grupos para tudo. Eu acho muito bacana. Eu, por morar numa chácara, eu sempre vivi, moro em São Virgílio da Sexta Légua, tenho o privilégio de ser um consumidor do silêncio, né? Então, eu acharia, Fábio, um contrassenso, um paradoxo, eu viver na chácara conectado. Então, eu particularmente não tenho interesse, mas acho muito legal, acho que é o melhor dos mundos, os meus amigos me divulgam. Então, é muito bacana, eu não me importo, acho ótimo, sabe? E isso é uma opção até hoje, eu não sei se a semana que vem... Desculpa te interromper, mas tu te livras de entrar em polêmica também, porque rede social sempre tem um quê de polêmica. Ou para o bem ou para o mal, as pessoas se veem lá em largas discussões, por comentários de posts, compartilhamentos. Eu imagino que também tu te livres disso, né? Se tu fores ver mais a fundo as minhas crônicas, elas não têm esse viés de polemizar. Eu não gosto disso. Eu acho que todo o processo de polarização, ele desperta um sentimento de raiva, de ira. Tu tem que ter necessariamente inimigos ideológicos. Se eles não expressam a mesma opinião, tu já entra nesse confronto. Sei, eu gosto muito dos estoicos, que é uma escola de filosofia antiga, que eles buscam justamente esse exercício de viver a partir da contemplação, a partir da fruição serena e mansa dos fatos. Então, esse exercício de existir com gosto, com mansidão, sem ser um guerreiro das palavras, me interessa muito. É uma percepção minha, né? Talvez o mundo não se incline a isso, mas eu sinto que eu ouso dizer que eu vivo de uma maneira muito mais conflituosa, né? Eu acho que assim, os meus batimentos cardíacos, eles têm um ritmo muito mais tranquilo. Esse afogueamento, esse desespero por contaminar as outras pessoas com as minhas opiniões, não está muito no foco da minha percepção da vida. No primeiro momento, tu falas com uma preocupação bastante grande no que o homem faz com a sua própria emancipação, digamos assim. Aí nós estamos voltando lá na Revolução Francesa, na racionalidade, o individualismo do homem, depois o próprio desenvolvimento do capitalismo, a possibilidade de escolha, ou a falsa possibilidade de escolha. Lá, por exemplo, quando nós vamos pegar o Guy Debord, quando fala do espetáculo, quer dizer, você acha que está tomando escolhas, mas algo já foi pré-definido, aquelas opções já foram colocadas para você. Você entra numa loja, eu escolhi isso aqui. Não, já escolheram essas 4, 5 opções para você e aí você pega uma. Mas mesmo assim, tu colocas no seguinte sentido. Olha, essas muitas opções, essa possibilidade de estar livre no ambiente atual angustia as pessoas. O que tu esperas a partir dessas micro-reflexões? Porque nós temos aqui crônicas que seguem um formato um tanto ensaístico, mas que não dão aquela complexidade, o sujeito vai ficar debruçado horas sobre um texto. Tu dás o recado e já troca de texto. Ou seja, é possível fluir bem na
na leitura. Tu esperas o quê? Combater um pouco, combater, entre aspas, no bom sentido, essa angústia do sujeito que não sabe o que fazer com tantas possibilidades num mundo tomado de mercado, de redes, de internet, que parece que você tem muita liberdade, mas não é bem assim, né? Basta sair na rua, todos têm medo de ser assaltados. Né? Fábio, eu acho que tu cita um autor que eu gosto muito, o Guy Debord, que ele fala muito da espetacularização da sociedade, né? Então, em primeiro lugar, eu tento me educar, né? Eu acho que quem escreve, primeiro, reflete sobre a própria vida, sobre o comportamento, sobre como ele entende a existência. Então, todo o texto é um texto de autorreflexão e de observação de como eu estou me conduzindo. Não tenho a pretensão de mudar conduções de vida, embora a filosofia ela tenha, sim, esse mérito de ser uma espécie de sendeiro, de farol, para que, no meio dessas escolhas todas, e vale lembrar que o Sócrates, quando passeava pela Ágora de Atenas, ele entrava nas lojas e se encantava com a existência de tantos produtos que ele não precisava consumir para ser feliz. Então, esse processo de overdose de produção, ela está presente no humano desde 2.500 anos atrás. Acho que ela se hiperinflacionou nos nossos tempos. E quando eu componho esses pequenos textos, que não têm a pretensão de um ensaio filosófico, eles têm duas razões. Uma, nós temos leituras de fôlego menor, hoje em dia, e a linguagem que se usa, se eu aderisse à linguagem acadêmica, que é muito presente nas obras filosóficas, eu estaria restringindo a um público muito pequeno de leitores. E talvez, ao longo desses 20 anos que eu escrevo semanalmente, sem uma interrupção sequer, esses meus textos, eu consegui alcançar um grupo eclético de leitores, né, que vai desde o pré-adolescente até o senhor que já está com 70, 80, 85 anos, é porque, talvez esse seja um dos méritos do meu trabalho, é tentar uma linguagem simples, que eu construí e fui elaborando ao longo de muito tempo, que é muito difícil. É aquela velha história que, para quem pratica, isso é muito real, tu escrever de forma complexa é muito fácil. Tu tendo um bom vocabulário, tu realmente produz frases de efeito bombástico, mas que na verdade não alcançam o outro. Ou seja, aqueles montes de aforismos que o sujeito fica ali, o que ele quis dizer e tal. Né? E não tem sentido fazer isso, porque a gente publica justamente para querer estar no outro, né? E para mim isso é também um respeito da condição de leitor que às vezes tem um outro foco de leitura diferente do meu, né? Então, acho que se eu sou o cronista mais antigo do Jornal Pioneiro, né? Eu estou lá já há 17 anos, ininterruptamente. Então, quer dizer, acho que eu consegui estabelecer esse link e me debruçando sobre temas que estão muito próximos no dia a dia das pessoas. Em 17 anos, os teus leitores ou os perfis deles já trocaram. Mesmo aquele que te acompanha há 17 anos já não tem o mesmo perfil, né? Claro, então isso também é desafiador, né? Sem dúvida nenhuma. E aí é um olhar de observação permanente. Quando eu digo que eu não tenho rede social, isso não me torna um ser acomodado. Eu estou sempre com um olhar em perspectiva. O que acontece no humano me interessa muito. Eu sou muito seduzido pelos encontros. Eu tenho esse processo dialético. Eu passo a metade do dia na chácara e a metade do dia aqui na urbanidade, convivendo, sendo desafiado para essa conversa, para esses embates cotidianos. Agora, a tua provocação é bastante forte no contexto atual, no sentido de que tu vais na contramão de toda essa ideia da velocidade, do post, Isso. do recado imediato, da ansiedade de ter opinião para tudo. Né? Tu retomas lá a Grécia Antiga, os estoicos, Sócrates, para dizer para as pessoas o seguinte: olha, conhecimento não é bem assim, você lê fragmentos e já sai emitindo opinião sobre tudo. Precisa de uma contemplação, precisa de um tempo de maturação. Mais ou menos como acontece nos livros, aquele jeito que é lançar livro o tempo todo. Não, vamos selecionar os textos com calma, daqui a pouco vamos esperar mais um ano para
lançar uma obra mais bem acabada e tal. É uma provocação interessante que tu trazes aí para quem está nos acompanhando. Esse excesso de exposição, eu digo isso no texto de abertura, para mim ele está próximo do constrangimento. Eu não consigo me imaginar tornando público qualquer ato doméstico banal, como de preparar um prato, sair para um passeio de 10 minutos, enfim, coisas que elas pertencem, no meu entendimento, ainda ao âmbito do privado, né? E esse pudor e não tornar tudo público, claro, eu acho que diferencia um pouquinho no sentido de que isso passou a ser uma espécie de impressão digital da modernidade. Não acho que as pessoas têm que se conduzir, é um olhar extremamente particular, muito provavelmente contaminado pelo meu exercício de viver na chácara. Eu caminho lá na colônia todas as manhãs, eu consigo acompanhar a fruição do tempo através da passagem das estações. Agora, por exemplo, a gente está vivendo um período magnífico, que é o florescimento das laranjeiras, das acácias, das glicínias. Então tem toda uma outra sutileza e uma outra maneira de apreender a vida, que ela está longe da sucessão frenética dos acontecimentos. Olha só, Gilmar, como nós sempre fizemos no Café com Letras, vamos dar uma pausa, digamos assim, na abordagem do livro A Elegância do Silêncio, que é o foco do Café com Letras desta semana, e vamos de imediato às dicas do autor. Roda a vinheta aí. Então, nas dicas do autor, Gilmar, vou te pedir que de forma breve tu recomendes a quem está nos acompanhando neste momento. Pode ser clássicos, pode ser lançamentos, o que a teu ver seja interessante para quem está nos acompanhando. O Gilmar está me dando essa dica, vou atrás, me debruçarei e lerei essa recomendação do Gilmar. É contigo. Fábio, eu posso te falar em primeiro lugar de um livro que eu tenho gostado muito, que eu estou lendo atualmente, chama-se A Arte de Ser Infeliz. É uma compilação de textos de um psiquiatra porto-alegrense que estará na feira fazendo uma palestra, o Nélio Tombini. É muito interessante. Ele fala sobre as armadilhas emocionais que nós armamos no dia a dia e não percebemos. O quanto nós realmente somos pródigos em escolher, às vezes, o caminho mais difícil no exercício da afetividade. E ele tem esse dom que eu persigo ao longo dos anos e que talvez agora esteja presente nos meus textos ainda de uma maneira não definitiva, que é essa simplicidade. E sabe que geralmente os psiquiatras, quando eles escrevem ou eles mesmos falam contigo, eles usam muitos jargões, como os médicos, né, de um modo geral. Cria-se uma espécie de gueto na linguagem, e o Nélio não. Ele é fluido, é uma maravilha lê-lo. Então, assim, eu aconselho enfaticamente A Arte de Ser Infeliz, do psiquiatra Nélio Tombini. Ele é espetacular. Leio ao mesmo tempo também 21 lições para o século XXI, do historiador israelense Yuval Harari, do qual eu já havia lido o Sapiens e o Homo Deus. São 3 obras espetaculares para entender de onde nós viemos, do que resultou esse processo do humano e o que nós devemos esperar do futuro. E esse mais recente que eu leio, as 21 lições, elas realmente tentam traçar um perfil de como está o mundo e para onde nós nos encaminhamos. Sobre o foco político, econômico, filosófico, literário, é muito, muito interessante. Sou um grande leitor de poesia. Reli recentemente vários livros da Adélia Prado, agora reunidos num alentado volume chamado Poesia Reunida. Gosto muito, é uma mineira que mistura erotismo com o sagrado. E tem repercutido muito na mídia também, então se tornou uma poeta de mais conhecimento. Assim, isso, a partir do Drummond. O Drummond escreveu uma crônica no final da vida, enfatizando que esse é um desafio dele. Também, às vezes, o grande escritor conseguir repercussão, né? Sem mídia, sem distribuição, não vai chegar. Não adianta, não dá pra gente ser purista, né? Não adianta, né? E se tu me permitires, eu também, eu sou um grande... Eu releio muito a filosofia clássica. Gosto muito do Sêneca, que é um escritor extremamente
extremamente fácil de ser lido. Se ele for desmembrado, ele quase que flerta, no melhor sentido, com a autoajuda, porque ele realmente foca no que há de mais doméstico, naquilo que a gente pode mudar no teu dia a dia. Ele não faz nenhuma elucubração, nenhum exercício metafísico que exija realmente uma compreensão dentro da área específica da filosofia. Gosto muito do Montaigne também, que publicou um único livro, desmembrado em 3, Os Ensaios, que dá origem a esse tipo de trabalho que me interessa muito. Ele é do século XV, entre 15 e 16, e é espetacular porque ele usa a vida dele, as questões políticas e religiosas, os embates daquela época, para traduzir uma maneira universal de como o ser humano deveria viver. Gilmar, nós vamos conversando, o tempo vai passando e é difícil dar conta de tudo. Em boa parte, quando tu citavas ali a natureza, o exercício contemplativo, por exemplo, na tua própria residência, que é um ambiente mais rural, que não dialoga tanto com o cenário urbano em que a maior parte das pessoas vive, já apresentava boa parte das temáticas que se encontram no livro. Outra provocação que tu fazes diz respeito às relações amorosas. Se desenvolveu muito a ideia do ficar, né? Hoje você usa um termo nas redes sociais que são os crushes, quer dizer, o sujeito não tem mais um namorado, o sujeito tem ali um grupo com o qual ele fica, entre ficantes, né? E tu fazes a provocação, olha, o que está para além da paixão, que existe um prazo ali para durar, como já pregoava lá o poeta Vinícius de Moraes. Por que ainda há casais que persistem e ficam muito tempo juntos? E ali tu não estás dando nenhuma lição de moral, tu estás fazendo basicamente um balanço da tua contemplação de casais mais longevos, digamos assim. Gostaria que também tu comentasses isso para aí, pessoal. Olha, bom, eu fiz 3 anos de formação na área da psicologia e talvez como reflexo, né, das minhas aulas, dos grandes mestres, as quais eu tive a possibilidade de estar presente em algumas aulas, me mostraram que realmente essa observação direta dos relacionamentos afetivos, elas são extremamente importantes para a gente entender o humano. Existe nisso uma base filosófica muito grande. E vale lembrar que a psicologia ela tem a sua raiz na filosofia. Então, eu gosto muito, me debruço, mas dentro dessa linha, dessa provocação, como tu bem o dizes, é interessante que eu diga que, no meu entendimento também, casais que completam bodas de ouro, diamante, não são necessariamente felizes. Tem muitos casais que se odeiam cordialmente ao longo das décadas, né? Estar junto muito ódio tempo, cordial, né, não significa... E a gente sabe, né? Sabe aquele ressentimento guardado que vai azedando, sim, mas as pessoas ficam e ficam e ficam e ficam. Mas o teu texto ali vai mais ao encontro da ideia de uma parceria, né? De casais que, acima de tudo, também são amigos, né? Enquanto tiver saúde afetiva. O Nietzsche dizia que, se depois de 20 anos um casal ainda tiver prazer em conversar, é porque o relacionamento realmente se justifica e tem todo sentido se tornar longevo e ao longo dos anos. Então, é claro que todo esse processo ele vai passando por transformações, a sexualidade fica mais aquietada, de um modo geral, a gente se parece muito mais com uma cumplicidade, com uma fraternidade que faz com que a paixão arrefeça, diminua, mas o exercício de companheirismo, de presença amorosa, isso a gente constrói realmente ao longo do tempo, né? Dizia-se na colônia, antigamente, que só depois de comer 7 quilos de sal é que realmente um casal constituía realmente esse dueto do 1 mais 1, né? Tá então, bom. talvez a gente precise disso também. E pode ser que um dos equívocos nesse nosso tempo seja esse gosto excessivo pela experimentação. E aqui eu lembro das práticas budistas que nos induzem não a supressão do desejo, porque isso não seria do humano, mas a redução,
a contenção. Porque na medida em que a gente permite que o desejo, e principalmente o desejo ligado à sexualidade, ele tome conta da nossa conduta, isso é um processo que não tem fim. Ele flerta com a patologia. Acho que a gente fala de algo extremamente natural, que é realmente o gosto por estar física e sexualmente usufruindo e experimentando do outro, mas calma. Eu gosto muito desse exercício de moderação para tudo na vida. Eu acho que na medida em que a gente sacia a fome, né, mas saiba e tenha consciência que essa fome vai voltar e a gente alimente moderadamente, a gente reduza isso de uma forma saudável, nós estamos muito provavelmente fadados a ter uma vida muito mais tranquila. Eu percebo que tem esse desejo que se renova, e isso que eu te falei, o Buda é o princípio básico, né? Na medida em que a gente consegue observar, mas não mergulhar com esse desespero de quem tem que mastigar o mundo, senão ele vai desaparecer amanhã, provavelmente a possibilidade de a gente encontrar serenidade, essa elegância do silêncio, que me parece extremamente importante para que a gente se conduza de uma maneira mais leve. E isso é uma palavra que é uma espécie de mantra para mim também. A leveza, né? Sem fazer com que as coisas se apressem. Seria como querer, nesse período de florescimento, que na semana seguinte a gente já tivesse o fruto maduro. É Sim. o tempo adequado de maturação para tudo. Isso vale para os relacionamentos, para as amizades, para o trabalho. Na medida em que a gente consegue transferi-los para a ordem do dia a dia, muito provavelmente a gente consiga viver de uma maneira mais sábia. A rigor também serve para o jornalismo, né? Muitas vezes o repórter ali está angustiado, né? Quer que a fonte fale. Mas muitas vezes ali a grande manchete está no que passou por omitido ou o não dito, digamos assim. A sutileza das entrelinhas, né, Fábio? Aí requer perspicácia, né, do interlocutor. Mas enfim, Gilmar, eu quero te agradecer imensamente. Nós poderíamos aqui avançar horas, porque o livro não se esgota, a raiz do teu pensamento, a tua lógica de construção para reunir esses 60 textos aqui é interessantíssima, e fica também, usando de novo o termo da provocação, quem está nos acompanhando terá que ir atrás, né? Nós não vamos contar o livro inteiro aqui. Então, mais uma vez, muito obrigado, Gilmar. Obrigado a você, e eu convido a todos a estarem presentes na Feira do Livro. Ah, é verdade. Eu, além de estar fazendo parte da organização, vou estar realizando alguns encontros, eu vou estar lá passeando. Então, se algum leitor me encontrar, eu tenho um imenso prazer. Acho que isso é que faz realmente esse abraço, essa afetividade que eu troco com os meus leitores, é que torna esse exercício criativo uma experiência maravilhosa e ao qual eu agradeço aos deuses todos os dias. Muito obrigado, então, Gilmar, novamente. Obrigado. Como o Gilmar Marcílio falou, nós já estamos prestes a se iniciar a 34ª Feira do Livro aqui em Caxias do Sul. A propósito, já está no ar aí um programa com a patrona da feira, Rejane Reck. Nós gravamos na casa dela. Esse é o último programa no estúdio, digamos assim. A partir de agora, todas as gravações serão direto do palco do maior evento literário de Caxias do Sul, a Feira do Livro, na Praça Dante Alighieri. E depois, lá no final de outubro, aí sim estaremos de volta aqui no estúdio do Café com Letras, como sempre acontece. Também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.